pior das empresas. Eu lido com as pessoas erradas, no lugar errado. Eu lido com aquele colaborador desmotivado. Eu lido com aquele colaborador pouco produtivo. Eu lido com a desorganização. Eu lido com o faturamento baixo, com as vendas baixas, com a falta de caixa. Eu lido com empresas sem planejamento, sem organização, sem clareza. Eu lido com as dificuldades empresariais. Mas eu também lido com algo muito poderoso. Eu lido com a coragem de empreender. Eu lido com a decisão de fazer melhor a cada dia. Eu lido com a determinação inabalável dos empresários. Eu lido com a visão empreendedora. Eu não conheço empresa perfeita. Não existe empresa perfeita. Mas existe aquela que decidiu, que fez uma escolha diária de ser melhor. E eu faço isso há mais de 15 anos. Eu escolhi a administração aos 17 anos e desde os 19 anos eu venho atuando na consultoria empresarial. E o que eu mais fiz durante todos esses anos foi atuar na gestão, nos processos gerenciais, no contas a pagar, no contas a receber, na gestão do caixa, nas DREs, nos relatórios financeiros, nas contratações, em desenho de cargos, em organograma, em todas essas rotinas que faz uma gestão organizada e avançada. Mas não foi isso que me trouxe o sucesso. Não foi por isso que eu me tornei referência. O jogo mudou quando eu comecei a agir no invisível. Existe um ativo muito poderoso dentro das empresas. Esse ativo, ele dá liga entre as pessoas. Ele coloca a operação em pé. Ele alinha a cabeça e o coração. Esse ativo, ele tem a ver com o mapa mental, com o comportamento das pessoas e com o significado que elas têm sobre a empresa. Esse ativo muito invisível e poderoso tem a ver com as escolhas, tem a ver com a identidade da equipe, dos colaboradores. Essa identidade é a essência. Essa identidade, ela reforça a cultura organizacional. Foi a partir do momento que eu entendi esse jogo que eu comecei a ressignificar pessoas, empresas, negócios, resultados. Eu comecei a ressignificar o meu próprio caminho. Eu ressignifiquei a minha própria vida. Eu chamo isso de propósito. O propósito tem a ver com você ter uma clareza de quem se é. E toda empresa, ela tem uma essência, ela tem valores inegociáveis, ela tem elementos que identifica. E quando se sabe com clareza quem se é, quando você age com intenção, você age com propósito. Então, propósito não é autoajuda empresarial. Propósito não tem a ver com você buscar mudar o mundo. Não tem a ver com você não querer dinheiro ou não querer o lucro. O propósito, ele é uma estratégia de alto nível.
Porque só a partir do momento que você age com intenção, com clareza do caminho que você quer seguir, você passa a ser uma empresa que tem alma. E o mundo quer isso. O mercado de trabalho quer isso. Quer empresas onde elas possam se conectar, onde elas consigam fazer parte de algo maior. Ora, se eu sou uma empresa que quero trabalhar em alta performance, então eu vou atrair pessoas que têm fome, que têm ambição, que querem crescer na vida. Se eu sou uma empresa que quero ter um atendimento acolhedor, então eu vou atrair pessoas que têm esse mesmo objetivo. As pessoas, elas trabalham muito mais engajadas quando elas têm uma causa, quando elas têm algo em que elas acreditam. As pessoas trabalham muito mais quando elas se sentem conectadas. E não só a mão de obra, mas também os próprios clientes. Eles querem comprar de empresas que eles acreditam. Porque quando você vive uma cultura forte e ela transborda para o mercado, isso vira marca. E as pessoas, elas querem consumir de quem é de verdade, de quem tem uma identidade forte que converse com elas. E aqui eu quero compartilhar com vocês 3 métodos que eu utilizo, 3 passos que eu venho utilizando nas empresas. Primeiro, definir a regra do jogo. A regra do jogo é definir a essência. Quais são os valores inegociáveis? Quais são os comportamentos que eu quero que as pessoas tenham dentro de um negócio? Qual é a visão? Para onde estamos indo? Qual a missão? O que você faz com excelência que te dá satisfação? Quando a gente define a identidade, eu gosto de ter um time de pessoas engajado nesse processo. Porque nenhum empresário, por mais poderoso que seja, consegue implantar um processo de mudança tão profundo e construir uma cultura tão forte se ele não tiver ao seu lado pessoas comprometidas. É preciso ter uma equipe de embaixadores que defendam a cultura, que disseminem a cultura. Geralmente são os líderes. Reúna as pessoas mais importantes do seu negócio para pensar estrategicamente a empresa. Aqui a gente define qual o jogo nós iremos jogar. Quando a gente fala de identidade, identidade ela não é construída para o mercado. Ela é a lei, ela é interna, ela serve para que a gente consiga alinhar os comportamentos das pessoas, dizer para o mercado quem nós queremos que esteja conosco. Identidade não é uma frase bonita escrita na parede. Ela tem a ver com quem de fato aquela empresa acredita. Depois, eu gosto de trabalhar o campo de atuação, que é o modelo de negócio, que é a estrutura do negócio. Quais são as linhas de comando? Quais são os recursos chaves? Onde iremos jogar esse jogo? Modelo de negócio é rei. Se você tem um modelo de negócio errado, você está desperdiçando sua energia e isso faz com que você não tenha os resultados que você espera. E depois que a gente define todas essas estratégias, o como eu vou chegar na minha visão,
Quais são os elementos que vão me chegar lá, fazer chegar lá? Quais são os recursos que eu vou precisar? Aí é hora de jogar. Terceiro passo é o jogo acontecendo. E o jogo é a cultura. É o comportamento. E esse comportamento, ele vem lá da nossa identidade. Toda empresa tem cultura. Muitas vezes, mais de uma. E não existe cultura certa e nem errada. É a cultura que toda empresa escolheu para si. A cultura verdadeira é aquela quando o dono não está. É a conversa do corredor, do cafezinho. É o que os colaboradores fazem quando ninguém está olhando. Essa é a cultura verdadeira. A cultura, ela tem a ver com o caminho entre o que eu tolero e o que eu desejo. Mas ela está muito mais próxima do que eu tolero. Se eu quero pessoas na minha empresa que buscam a excelência, então eu tenho que ser intolerável com quem é pouco produtivo. Se eu quero, na minha equipe, onde o trabalho seja realizado em equipe, que o fator humano seja valioso para mim, então eu tenho que ser intolerável com pessoas rudes. A cultura, ela tem a ver com os comportamentos que a gente vai tolerando. E a gente vai fazendo isso quando a gente tem as pessoas certas. Eu preciso contratar as pessoas que estejam alinhadas à minha cultura. Porque a técnica eu ensino, mas a cultura é muito mais difícil de mudar. É difícil mudar os valores de alguém. E dentro da empresa, existem pessoas certas e as pessoas erradas. As pessoas erradas é aquela pessoa que você está na dúvida se ela está no seu negócio ou não. Vocês perdem tempo com a pessoa errada, porque vocês vão para casa e ficam pensando o que fazer com essa pessoa. Vocês fazem regras para controlar a pessoa errada e penaliza a pessoa certa. A pessoa certa, ela já entra na sua empresa automotivada, porque é dela. Ela já se identificou, ela quer fazer parte. A pessoa certa, ela trabalha em alto desempenho. Ela não precisa ser motivada, nem controlada. A pessoa certa, ela precisa ser orientada, incentivada. Na hora que você sentiu que precisa controlar demais alguém, é porque você errou na pessoa certa para a cultura. E você vai penalizando a pessoa certa com a pessoa errada. Você vai colocando mais trabalho para quem trabalha em alta performance, para quem trabalha motivado. A pessoa certa, ela faz o dela e o da errada. E toda vez que se tem um desafio, ao invés de você distribuir para o cargo certo, para o responsável certo, você vai colocando na pessoa certa. Porque ela dá conta de tudo. As pessoas erradas destroem uma cultura. A cultura, ela é construída através dos exemplos. O exemplo, ele é muito mais importante do que qualquer mensagem. Porque o exemplo, ele vai reforçar o comportamento. Se a empresa valoriza pontualidade e o próprio líder chega atrasado, então ele está dando o exemplo do que ele quer dentro da empresa. Se o empresário ele quer que o colaborador veste a camisa, seja determinado, que esteja comprometido com o negócio,
Mas, na primeira oportunidade, ele é o primeiro a tirar recursos do negócio para proveito próprio. Então, o que ele está dizendo para a equipe? Que você também pode fazer isso. Porque não é sobre a empresa, é sobre mim. Os exemplos, eles constroem cultura. Além do exemplo, os rituais. O que vocês valorizam dentro da empresa? Porque se eu valorizo resultado, eu tenho que reforçar isso. Eu tenho que comemorar os resultados. Quanto maior a empresa, menos se comemora. Eu preciso ter ritos que reforcem o comportamento que eu quero. Isso é construir uma cultura forte. E aqui eu quero finalizar trazendo uma reflexão. Eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre por que sua empresa existe. O que ela tem de tão especial. E por que as pessoas devem se dedicar a elas. Eu sou Natália Sampaio. Muito obrigada.